Mãe, você atrapalha a nossa vida. Foi isso que meu filho disse. Fábio, o filho que eu criei sozinha, que eu vesti, que eu coloquei na faculdade com o dinheiro das minhas costuras. Ele disse isso no corredor da casa que eu ajudei a pagar, na frente da Vanessa e da Dona Rita, nossa vizinha de anos, que tinha acabado de chegar com uma sacola de pão. Dona Rita ficou parada, não disse nada, só abaixou os olhos. A Vanessa cruzou os braços e ficou olhando para o lado, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Tinha um silêncio ali que pesava. O Fábio pegou o celular, desbloqueou a tela e começou a mexer nele como se já tivesse terminado o assunto. Eu fiquei de pé. Não chorei. Não respondi. Segurei a bolsa, aquela bolsa marrom que foi da minha mãe, e não deixei a mão tremer. Por dentro era diferente. Por dentro eu senti o chão afundar. Sabe quando uma coisa te machuca tanto que você nem consegue sentir tudo de uma vez? É como se o corpo te protegesse. Como se a dor fosse chegando aos poucos para você não desabar na hora. Eu tinha trabalhado 32 anos na costura para dar uma vida digna para ele. Tinha aberto mão de viagem, de roupa nova, de médico, de descanso. Tinha assinado um papel que ele pediu, anos atrás, sem nem ler direito. Porque era meu filho. Porque eu confiava. O que eu não sabia ainda era o que tinha naquele papel. E o que ele já tinha feito com ele. Espera aí, que você ainda não ouviu o pior. Meu marido morreu quando o Fábio tinha 11 anos. Não teve tempo de chorar direito. Tinha conta para pagar, tinha criança para criar, tinha semana chegando. Eu já costurava antes, mas depois que o Hélio foi embora, a costura virou tudo. Eu pegava roupa de noiva, roupa de festa, uniforme de escola, concerto, barra, zíper. O que aparecesse, eu fazia. Trabalhei em casa para não deixar o Fábio sozinho. Muita noite eu costurei até a 1 da manhã enquanto ele dormia no quarto do lado. Quando ele fez 18 anos e passou na faculdade, eu chorei de alegria. Fui a única da família que estudou, ele disse na época. E eu senti orgulho. Orgulho de verdade. Paguei os 4 anos da faculdade dele com o que eu juntei. Não fiz viagem nenhuma nessa época. Vendi o armário do quarto de hóspede para cobrir um semestre que apertou. Comi arroz com ovo mais vezes do que eu consigo contar. Quando ele se formou, ele me abraçou na frente de todo mundo e disse que ia me dar uma vida boa. Eu acreditei. Por que eu não ia acreditar? 2 anos depois, ele comprou um apartamento. Deu a entrada ele mesmo, mas eu entrei com uma parte que eu tinha guardado num fundo. Não foi pouco, não. Foi o que eu tinha. Quando ele conheceu a Vanessa, eu gostei dela. Era simpática, educada, chegava na minha casa e me chamava de mãe. A gente tomava café junto. Eu costurei o vestido do noivado deles de graça, com todo o carinho. A primeira coisa estranha que eu percebi foi pequena. Tão pequena que eu quase não liguei. Um domingo, eles foram almoçar na casa da mãe da Vanessa e eu fiquei sabendo pelo Fábio 2 dias depois, por acaso, no meio de uma conversa. Ele não tinha me ligado, não tinha me chamado. Eu falei, Fábio, eu podia ter ido junto. Ele disse, mãe, foi uma coisa rápida. E mudou de assunto. Eu engoli. Pensei que era falta de atenção, coisa de homem novo, de casal novo, mas não era. Depois daquele domingo, as coisas foram mudando. Devagar. Tão devagar que por muito tempo eu achei que era impressão minha. O Fábio começou a ligar menos. Antes ele ligava 2, 3 vezes por semana. Depois foi uma vez. Depois era eu que ligava, e ele atendia correndo, com aquela voz de quem tá no meio de outra coisa. Mãe, posso te ligar depois? E às vezes ligava, às vezes não. Eu parei de cobrar. Pensei, ele trabalha muito, tem a vida dele. É assim mesmo quando o filho casa. Mas não era só isso. Teve uma festa de aniversário do Fábio que eu soube no dia seguinte. Ele fez jantar em casa, chamou amigos, chamou a família da Vanessa. Eu morava a 20 minutos de lá. Ninguém me ligou. Quando eu falei com ele no dia seguinte, ele disse que ia me contar, mas que foi uma coisa pequena, improvisada. Eu vi as fotos no celular dele quando fui visitar. Não era pequena coisa, não. Tinha decoração, tinha bolo. Tinha gente que eu nem conhecia sentada na cabeceira da mesa que eu ajudei a comprar. Fiquei quieta. Guardei aquilo dentro de mim. Depois vieram os netos.
A Vanessa teve a Isabela, a primeira neta. Eu fui ao hospital. Fui no dia que ela nasceu. Mas com o tempo fui percebendo que quando a família da Vanessa queria ver a Isabela, eu ficava de fora. Eles levavam para casa da avó materna no fim de semana. Quando eu pedia para ver, precisava marcar com antecedência, como se fosse uma consulta. Certa vez liguei para falar com a Isabela. Ela tinha 4 anos na época, e a Vanessa atendeu e disse que ela estava dormindo. Eram 3 da tarde de um sábado. Eu não disse nada. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede. Sabe o que dói mais do que uma briga? É quando a pessoa age como se você não existisse. Quando ninguém te xinga, ninguém te agride, mas o seu nome vai sumindo de tudo aos poucos, das conversas, das decisões, dos almoços de domingo. Teve um Natal que eu esperei o convite. Ele não veio. Eu liguei para o Fábio no dia 22 de dezembro. Ele disse: "Mãe, a gente vai viajando esse ano. Foi uma decisão de última hora." Última hora. 22 de dezembro. Eu passei o Natal sozinha. Fiz arroz, frango, assisti televisão. Não contei para ninguém. Foi nessa época que eu comecei a guardar as coisas. Não foi um plano. Eu nem sabia direito por que eu estava fazendo aquilo. Era um instinto. Quando o Fábio me mandava mensagem falando de dinheiro, e ele mandava de vez em quando pedindo para eu assinar coisa, para transferir valor, para autorizar alguma coisa que eu não entendia direito, eu comecei a guardar no celular. Tirava foto da conversa antes de fechar. Não sabia por quê. Só sabia que algo dentro de mim dizia para guardar. Uma vez ele foi me visitar e trouxe um papel impresso. Disse que era uma atualização de um documento que eu já tinha assinado antes, coisa de rotina que o contador pediu. Eu pedi para ler. Ele ficou impaciente. Disse: "Mãe, não tem nada demais, é burocracia." Eu assinei. Mas antes tirei foto da primeira folha com o celular enquanto ele tinha ido ao banheiro. Nem lembro por que fiz isso. Na hora pareceu bobagem. Guardei a foto na pasta de documentos do celular e esqueci. Tudo ia acontecendo assim, uma coisa pequena por vez. Nada que eu pudesse levar para alguém e dizer: "Olha o que meu filho está fazendo comigo." Porque separado, nada daquilo parecia grande o suficiente. Mas junto, era uma vida sendo apagada. Teve um dia que eu fui visitar sem avisar, coisa que eu fazia antes com tranquilidade. Afinal, eu tinha ajudado a pagar aquele apartamento. A Vanessa abriu a porta com uma cara que eu nunca vou esquecer. Não foi raiva. Foi pior. Foi impaciência. Aquela cara de quem abre a porta para um vendedor que não foi chamado. Ela me deixou entrar. O Fábio cumprimentou rápido e foi pro quarto. Ficamos eu e ela na sala. Ela ficou no celular. Eu fiquei sentada olhando para as fotos na parede. Tinha foto de casamento, foto dos netos, foto da família dela. De mim não tinha nenhuma. Fiquei 40 minutos e fui embora. No caminho de volta no ônibus, eu fiquei pensando, tentando lembrar quando tinha sido a última vez que o Fábio tinha me perguntado como eu estava. Não como pergunta de passagem, aquele "tá bem?" de quem não espera a resposta. Mas de verdade. Quando foi a última vez que ele tinha se sentado do meu lado e me ouvido? Eu não consegui lembrar. Cheguei em casa, sentei na cadeira da costura, a mesma que eu tenho há 20 anos, e fiquei ali parada por um tempo, sem costurar, só pensando. Peguei o celular. Abri as fotos que eu tinha guardado, as mensagens, o papel, as conversas. Fui passando uma por uma devagar. Eu ainda não sabia o que estava procurando, mas alguma coisa em mim sabia que ia precisar de tudo aquilo um dia. E esse dia estava chegando mais rápido do que eu imaginava. Eu tinha uma conta num banco que eu usava há anos. Conta simples, poupança, nada de especial. Era onde eu guardava o que sobrava da costura todo mês. Pouco, mas era meu. Certa manhã fui lá resolver uma coisa de rotina. Atualizar um cadastro, acho que foi isso. A Cláudia, que era gerente há uns anos e já me conhecia pelo nome, me chamou para sentar. Ela tinha uma expressão estranha. Não era má notícia de banco. Era outra coisa. Ela perguntou com cuidado se eu tinha conhecimento de uma movimentação que tinha sido feita meses atrás. Uma autorização. Disse o valor. Disse o destino. Eu não entendi de primeira. Pedi para ela repetir. Ela mostrou a tela.
Tinha uma transferência feita em meu nome, com autorização assinada, para uma conta que eu não reconhecia. Perguntei de quem era essa conta. Ela hesitou um segundo. Depois, falou o nome. Era da Vanessa. Eu fiquei olhando para a tela sem conseguir falar nada. A Cláudia continuou. Disse que, além da movimentação financeira, ela tinha recebido semanas antes uma cópia de uma procuração registrada em cartório. Procuração em meu nome, dando poderes amplos ao Fábio, para administrar bens, assinar documentos, fazer transações, tudo. O documento era antigo, mas tinha sido usado recentemente. Ela perguntou se eu sabia da procuração. Eu disse que sim. Ele tinha me pedido anos atrás. Disse que era para facilitar, caso eu ficasse doente, caso precisasse de ajuda. Eu assinei porque era meu filho. A Cláudia ficou quieta por um momento. Depois disse com cuidado que talvez eu precisasse de orientação jurídica. Que ela não podia me dizer mais do que aquilo, mas que eu devia procurar alguém de confiança para olhar os documentos. Eu agradeci. Me levantei. Saí. Não lembro do caminho até o ponto de ônibus. Não lembro se tinha sol. Lembro que fiquei sentada no banco de madeira do ponto por um tempo antes de entrar no ônibus. E lembro que uma senhora ao meu lado perguntou se eu estava bem, porque eu devia estar com uma cara que assustava. Eu disse que estava. Entrei no ônibus, sentei janela e fui. Em casa, eu abri o armário do quarto e peguei a pasta onde eu guardava os papéis importantes. Essa pasta eu tinha desde quando o Hélio era vivo. Tinha documento de tudo ali dentro. Procurei a procuração, encontrei a cópia que ficou comigo. Li com calma, linha por linha, coisa que eu não tinha feito quando assinei. Era uma procuração ampla. Dava ao Fábio poderes para administrar, vender, transferir, hipotecar. Bens móveis e imóveis, sem restrição. Eu li aquilo 3 vezes. Depois peguei o celular e fui nas fotos que eu tinha guardado ao longo dos meses. As mensagens, o papel que ele tinha me trazido para assinar, as conversas. Fui olhando uma por uma. O papel que eu tinha fotografado antes de assinar, aquele que ele disse que era burocracia do contador, não era atualização nenhuma. Era um aditivo, uma complementação da procuração original, ampliando os poderes dele ainda mais. Eu tinha assinado sem ler, mas eu tinha fotografado a primeira folha. Fiquei ali, no silêncio do meu quarto, juntando os pedaços. A entrada do apartamento que eu ajudei a pagar. A procuração que eu assinei por confiança. O aditivo que eu assinei por pressão. A transferência para a conta da Vanessa. Meu filho tinha usado meu nome, minha assinatura e minha confiança para desviar dinheiro meu. E provavelmente estava tentando ir além disso. Eu precisava saber se o apartamento, o que eu tinha na minha cidade, que era meu, que eu tinha comprado com o que sobrou de décadas de costura, ainda estava no meu nome. No dia seguinte eu fui a um cartório. Pedi a certidão de matrícula do imóvel. Enquanto a atendente buscava o documento, eu fiquei de pé no balcão, com as mãos juntas, quieta. Ela voltou com a folha impressa e colocou na minha frente. Eu olhei para o campo onde aparece o nome do proprietário. Não era mais o meu nome. Tinha sido alterado 3 meses antes. O apartamento estava registrado no nome da Vanessa. Eu dobrei o papel, coloquei na bolsa e saí do cartório sem correr, sem chorar, sem falar com ninguém. Fui até o banco de praça do outro lado da rua. Sentei. Fiquei olhando para as pessoas passando. As crianças na calçada, os carros, a vida de todo mundo seguindo normal, enquanto a minha tinha acabado de virar de cabeça para baixo. Não senti raiva naquele momento. Senti algo pior do que raiva. Senti que eu tinha sido burra, que eu tinha deixado acontecer, que toda aquela confiança cega, todo aquele amor de mãe que não pergunta, não questiona, não desconfia, tinha me custado tudo. Mas então uma outra coisa veio. Devagar, mas veio. Eu tinha as fotos, tinha os documentos, tinha a conversa com a Cláudia, tinha a certidão, tinha o papel que ele me fez assinar, achando que eu não tinha guardado nada. Eu tinha mais do que ele imaginava, e ele não sabia disso. Foi o próprio Fábio que me ligou. Disse que ia ter um almoço de família no domingo,
que era importante, que ele queria eu presente. Usou exatamente essa palavra, importante. Eu estranhei, porque fazia tempo que eu não era chamada para nada. Mas pensei que talvez algo tivesse mudado, que talvez ele tivesse percebido o que estava acontecendo e quisesse consertar. Mãe pensa assim. Mãe sempre acha que ainda tem conserto. Cheguei no horário. Tinha carro na frente que eu não conhecia. Entrei e a sala estava cheia. Tinha a irmã do Fábio pelo lado do pai, que eu mal via, tinha um casal de amigos deles, tinha a mãe da Vanessa, a irmã da Vanessa com o marido, e tinha 2 pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Eu cumprimentei todo mundo. Sentei num canto do sofá. A Vanessa nem olhou para mim quando eu entrei. O Fábio me deu um abraço rápido, aquele abraço de protocolo, e foi logo para a cozinha. O almoço foi servido. Sentei à mesa. Fui colocada na ponta, perto da janela, longe da cabeceira. Comi em silêncio. Respondi quando me perguntaram alguma coisa. Sorri quando precisei sorrir. Fiquei observando. Depois do almoço, quando as pessoas ainda estavam com o café na mão, o Fábio ficou de pé. Ele disse que queria aproveitar que todo mundo estava ali para falar de uma coisa importante. Disse que ele e a Vanessa tinham tomado algumas decisões sobre o futuro da família, que eles iam reformar o apartamento, que estavam planejando uma mudança, que as coisas iam ser reorganizadas. E então ele disse, com aquela voz calma de quem ensaiou, que dentro desses planos a questão da minha situação também já estava encaminhada, que eu já tinha para onde ir, que ele tinha conversado com uma prima minha do interior que tinha topado me receber por um tempo e que achava que essa mudança ia ser boa para mim, que eu ia ter mais tranquilidade, mais sossego. Ele falou de mim como se eu fosse um móvel que precisava ser realocado. Eu olhei para a mesa. Todo mundo olhou para outro lugar. A mãe da Vanessa mexeu no copo. O casal de amigos ficou em silêncio. A irmã do Fábio abaixou a cabeça. Ninguém disse nada. Ninguém. Nenhuma pessoa naquela sala falou: "Peraí, Fábio, você tá falando da sua mãe." A Vanessa ficou sentada com aquele meio sorriso que eu já conhecia. O sorriso de quem ganhou. Eu senti meu rosto queimar. Senti as mãos formigarem. Senti uma vontade enorme de falar alguma coisa que eu ia me arrepender. Mas não falei. Me levantei devagar. Peguei a bolsa marrom que estava pendurada no encosto da cadeira. Empurrei a cadeira de volta para a mesa com cuidado, sem barulho. Olhei para o Fábio por uns 2 segundos. Ele me devolveu o olhar sem desviar, sem vergonha nenhuma. Virei as costas e fui em direção à porta. Ele chamou meu nome uma vez, com aquela voz de quem acha que a situação ainda está sob controle. "Mãe, a gente precisa conversar sobre isso." Eu não parei. Abri a porta, saí, fechei atrás de mim. Do lado de fora, o sol estava forte. Tinha barulho de carro, de criança brincando na calçada de baixo, vida normal acontecendo como se nada tivesse ocorrido ali dentro. Eu desci as escadas segurando o corrimão. Saí do prédio. Andei até o ponto de ônibus que ficava na esquina. Sentei no banco de metal e esperei o ônibus. Não chorei ali. Não ia chorar ali. Mas enquanto eu esperava, uma coisa ficou martelando na minha cabeça. Ele tinha dito, na frente de todo aquele povo, que minha situação já estava encaminhada. Ele acreditava nisso. Ele realmente acreditava que tinha encaminhado tudo, que tinha me tirado do caminho sem que eu pudesse fazer nada. O que ele não sabia era que, enquanto ele estava organizando a vida dele em cima da minha, eu estava organizando outra coisa. E o meu encaminhamento era completamente diferente do que ele imaginava. Eu fiquei 3 dias num quarto de pensão. Não foi planejado. Na noite depois do almoço, eu não consegui ficar em casa. Não sei explicar direito. A casa estava intacta, tudo no lugar, mas eu me sentia sufocada dentro dela, como se as paredes tivessem fechado. Peguei uma muda de roupa, a bolsa com os documentos e fui. Tinha uma pensão a algumas ruas de distância que eu conhecia de vista. Paguei 3 diárias adiantado. O quarto era pequeno, tinha uma janela que dava para um corredor interno, uma cama, uma cadeira e uma televisão que eu não liguei nenhuma vez. Na primeira noite, eu não dormi. Fiquei deitada de olhos abertos olhando para o teto.
pensando na cara do Fábio quando ele falou que minha situação já estava encaminhada, na sala cheia de gente, no silêncio de todo mundo, no meio sorriso da Vanessa. Chorei nessa noite. Chorei de um jeito que eu não chorava fazia anos. Não foi choro bonito, não foi choro de filme. Foi aquele choro feio, sem controle, que vem do fundo do estômago. Mordi o lençol para não fazer barulho. Chorei pelo Fábio que eu criei. Pelo menino que dormia no quarto do lado enquanto eu costurava de madrugada. Pelo filho que me abraçou na formatura e disse que ia me dar uma vida boa. Chorei porque aquele filho e esse homem que estava usando procuração para me roubar não pareciam a mesma pessoa. E eu precisava aceitar que eram. No segundo dia, eu quase não comi. Pedi um caldo na recepção e sentei na cama com o copo nas mãos sem conseguir terminar. Ficava pensando, onde eu errei? Quando foi que eu deixei chegar nesse ponto? Devia ter percebido antes, devia ter perguntado antes, devia ter confrontado antes. Ficava refazendo os últimos anos na cabeça, procurando o momento exato em que eu podia ter mudado o rumo. E não achava. Ou achava vários. E aí ficava pior. Na tarde do segundo dia, eu estava sentada na cadeira do quarto, olhando para a bolsa em cima da cama. E aí veio uma coisa diferente. Não foi um pensamento heróico. Não foi uma decisão grandiosa. Foi uma pergunta simples, quieta, que apareceu no meio de tudo aquilo. E agora? Você vai ficar aqui? Eu olhei para a bolsa por um tempo. Depois me levantei, sentei na cama, puxei ela para perto e abri. Tirei tudo. Os documentos da procuração. A certidão de matrícula do apartamento com o nome da Vanessa. As fotos que eu tinha tirado do celular ao longo dos meses. As mensagens. O papel do aditivo que eu tinha fotografado enquanto ele estava no banheiro. O extrato que a Cláudia tinha me mostrado no banco, que eu tinha pedido uma cópia impressa depois antes de sair. Botei tudo em cima da cama. Fui organizando devagar. De um lado coloquei os documentos formais, a procuração original, o aditivo, a certidão do apartamento, a cópia do extrato com a transferência. Do outro lado, coloquei as provas informais, as fotos das conversas no celular, as mensagens onde ele pedia para eu assinar coisas. Uma anotação que eu tinha feito numa agenda pequena. Eu tinha o hábito antigo de anotar datas e valores quando mexia com dinheiro, coisa que aprendi com o Hélio. Ali tinha registrado a data em que eu tinha transferido minha parte para a entrada do apartamento dele, o valor e uma frase que eu escrevi na época: ajuda para o Fábio, conforme combinado. Aquela anotação de anos atrás, com a minha letra, com data e valor, valia mais do que eu imaginava. Fui colocando tudo em ordem cronológica, do mais antigo para o mais recente. E pela primeira vez eu vi a história inteira de uma vez, em cima de uma cama de pensão, organizada em 2 grupos de papel. Ficou claro. Não era descuido. Não era desorganização. Não era um filho que simplesmente foi se afastando da mãe com o tempo porque a vida foi ficando corrida. Era um plano. Um plano que tinha começado antes do que eu pensava. Que tinha usado minha confiança como ferramenta, que tinha me isolado aos poucos para que eu não tivesse ninguém do lado quando chegasse a hora, que tinha me tirado dos almoços, dos aniversários, dos fins de semana com a neta, para que quando ele precisasse me descartir, eu já estivesse suficientemente apagada para que ninguém estranhasse. Eu fiquei olhando para aquilo tudo e senti uma coisa que eu não esperava sentir. Fiquei com raiva. Não aquela raiva que te faz gritar ou chorar ou ligar para a pessoa no meio da madrugada. Foi uma raiva fria, organizada. Aquela raiva que não quer desabafar, que quer resolver. Na manhã do terceiro dia, eu acordei cedo, tomei banho, me vesti e sentei na cadeira com um bloco de papel que eu tinha pedido na recepção. Comecei a escrever. Listei tudo o que eu tinha, documento por documento, prova por prova. Escrevi o que cada coisa significava do jeito que eu entendia, a procuração e o que ela permitiu, o aditivo e quando foi assinado, a transferência para a conta da Vanessa e o valor, a mudança no registro do apartamento e a data, a minha contribuição original documentada na agenda. Depois, listei o que eu precisava descobrir. Se tinha outras movimentações que eu não sabia.
Se o apartamento que estava no nome da Vanessa tinha sido financiado com mais dinheiro meu do que eu conhecia. Se a procuração tinha sido usada em outros lugares além do banco. E listei o que eu precisava fazer. Procurar orientação jurídica, voltar ao cartório, conversar com a Cláudia de novo. Quando terminei de escrever, olhei para a folha. Não era mais uma mulher destruída num quarto de pensão. Era uma mulher com uma pasta de documentos, uma agenda com anotações de décadas, fotos salvas no celular, um extrato bancário, uma certidão de matrícula e uma lista de providências. Era pouco? Talvez. Eu não sabia ainda o que era suficiente na justiça. Não entendia de lei, não entendia de processo, não sabia o nome certo das coisas. Mas eu sabia que o que eu tinha era real. Era concreto. Era datado. Era na minha letra, na minha conta, no meu nome. E eu sabia que o Fábio não sabia que eu tinha nada disso. Ele tinha me tirado do apartamento, me tirado da família, me tirado da vida dele. Mas ele tinha cometido um erro grave. Ele tinha subestimado uma mulher que passou 32 anos resolvendo o problema sozinha. Arrumei os papéis, coloquei tudo de volta na bolsa, paguei a última diária e saí da pensão. Tinha coisa a fazer. Quando eu saí da pensão, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para Cláudia. Não sabia se ela ia atender. Não sabia se era adequado ligar direto para a gerente do banco por fora do expediente. Mas ela tinha me dado o número dela naquele dia, antes de eu sair, e tinha dito: se precisar de alguma coisa, me liga. Ela atendeu no segundo toque. Eu falei que precisava de orientação jurídica de verdade, que eu tinha os documentos, que eu tinha entendido o que tinha acontecido e que eu precisava saber o que fazer com tudo aquilo. Ela ficou quieta um segundo. Depois disse: Dona Neuza, eu conheço uma advogada. Ela trabalha na defensoria. Atendeu uma situação parecida com a sua há uns 2 anos. Posso passar o contato? Eu disse que sim. No dia seguinte, eu estava sentada numa sala pequena, de cadeiras plásticas, num corredor comprido de um prédio público que eu nunca tinha entrado na vida. Tinha outras pessoas esperando. Eu fiquei com a bolsa no colo, a pasta de documentos dentro, esperando o meu nome ser chamado. Quando a doutora Simone abriu a porta e disse meu nome, eu me levantei. Ela era mais nova do que eu esperava. Devia ter uns 40 anos. Cabelo preso, blusa simples, óculos, sem cerimônia. Me estendeu a mão e me chamou para entrar. Eu sentei na cadeira do lado da mesa dela e abri a pasta. Expliquei tudo. Contei desde o começo. A procuração, o aditivo, a transferência, o apartamento, o almoço, a certidão com o nome da Vanessa. Fui mostrando os documentos um por um, as fotos no celular, a agenda com as anotações. Ela foi ouvindo sem me interromper. De vez em quando pedia para ver alguma coisa mais de perto. Anotava algo num bloco. Não demonstrava surpresa, não demonstrava pena. Só ouvia e olhava os papéis com atenção. Quando eu terminei, ela ficou um momento em silêncio, passando os olhos nas anotações que tinha feito. Depois olhou para mim e disse: A senhora tem mais do que imagina. Ela explicou com calma. A procuração ampla assinada sem restrições já era um problema. Mas o ponto mais grave era o uso dela para transferência de valores sem a minha ciência e sem benefício direto para mim. Isso configurava, nas palavras dela, gestão fraudulenta de bens. O aditivo que eu tinha fotografado era peça importante, porque mostrava que houve uma segunda intervenção, uma ampliação de poderes, feita sob pressão e sem que eu tivesse lido o documento com clareza. E o apartamento, disse ela, era o centro de tudo. A mudança de titularidade de um imóvel usando procuração, sem contrapartida documentada, sem venda formal, sem doação registrada com minha assinatura consciente, isso tinha caminho jurídico. Não era simples, não ia ser rápido, mas tinha caminho. Ela perguntou se eu queria prosseguir. Eu disse que sim. Ela colocou o bloco de anotações na frente dela e foi me explicando o plano em 3 etapas. A primeira era a parte legal. Ela ia entrar com uma ação de anulação da transferência do imóvel, com base em vício de consentimento e uso indevido de procuração. Ia requerer também uma investigação sobre a movimentação financeira da conta, usando o extrato que a Cláudia tinha me fornecido como ponto de partida.
Ia solicitar ao cartório o histórico completo das operações feitas com a procuração, porque podia ter mais coisas que eu ainda não sabia. A segunda parte ela chamou de proteção imediata. Eu precisava revogar a procuração. Isso eu podia fazer antes mesmo de qualquer processo. Ir ao cartório, lavrar a revogação e notificar formalmente o Fábio. Quando ele recebesse a notificação, ia saber que eu sabia. Mas naquele ponto, disse ela, já não ia importar mais, porque a proteção jurídica já estaria em andamento. A terceira parte era sobre mim. Ela disse com clareza: a senhora não deve contato com o filho nem com a nora, enquanto o processo estiver correndo. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma visita. Qualquer conversa que a senhora tenha com eles pode ser usada do lado de lá. A partir de hoje, se eles precisarem falar com a senhora, falam comigo. Eu ouvi tudo. Fui guardando cada palavra. Quando ela terminou, eu perguntei quanto ia custar. Ela disse: a defensoria não cobra, dona Neuza. É gratuito. Eu fiquei em silêncio por um momento. Não de surpresa, de alívio. Daquele alívio que a gente sente quando finalmente tem alguém do seu lado que sabe o que está fazendo. Saí da defensoria com um protocolo de atendimento, uma lista de documentos que eu precisava providenciar e uma data marcada para a semana seguinte. No caminho de volta, fui pensando no Fábio, na Vanessa, no almoço de domingo, nas pessoas sentadas à mesa sem dizer nada, no apartamento com o nome errado na certidão. Pensei também em quantas vezes eu tinha aceitado, engolido, ficado quieta. Quantas vezes eu tinha preferido preservar o filho a preservar a mim mesma. Acabou. Não era mais sobre ser mãe ou não ser. Não era sobre perdoar ou não perdoar. Isso era outra conversa, para outro momento. Agora era sobre o que era meu. O que eu tinha construído. O que eu tinha assinado sem saber. O que eu tinha dado acreditando em quem não merecia. E o que eu tinha direito de recuperar. A doutora Simone tinha dito uma coisa antes de eu sair que ficou comigo. Ela disse: a senhora não foi descuidada. A senhora confiou em filho. Tem diferença. Eu pensei nessa frase o resto do dia. Tinha diferença. Sim. E essa diferença ia aparecer em breve, impressa num documento, com carimbo de cartório e assinatura de juiz. A data que a doutora Simone tinha marcado era uma quinta-feira de manhã. Cartório, defensoria e, se tudo corresse como planejado, a notificação formal ao Fábio ainda naquela semana. Ela tinha me explicado cada passo. Eu tinha anotado tudo. Tinha relido as anotações tantas vezes que já sabia de cor. Na quarta-feira à noite, eu não consegui dormir cedo. Não foi angústia. Não foi medo. Foi aquela agitação quieta de quem sabe que no dia seguinte alguma coisa vai mudar de vez. Fiquei deitada por um tempo, virei de lado, levantei, fui à cozinha, bebi água e voltei. Sentei na beira da cama e fiquei olhando para a pasta de documentos em cima da cadeira. Peguei ela e abri pela última vez. Fui passando página por página com calma. A procuração original. O aditivo fotografado. O extrato com a transferência. A certidão do apartamento com o nome da Vanessa. A página da agenda com a minha letra e o valor que eu tinha entrado para ajudar o Fábio anos atrás. Tudo ali. Tudo em ordem. Fechei a pasta, coloquei o elástico em volta e deixei em cima da cadeira de novo. Fui dormir. E dessa vez consegui. Na manhã seguinte, acordei antes do alarme. Fui pro banheiro, tomei banho demorado, um banho de quem está se preparando para alguma coisa importante sem fazer alarde disso. Me sequei, passei creme, penteei o cabelo com cuidado. Abri o guarda-roupa. Não queria nada chamativo. Não queria parecer que eu tinha me arrumado demais, que eu estava tentando impressionar alguém. Peguei uma blusa azul escuro, uma calça preta simples, o sapato fechado de couro que eu usava quando precisava andar bastante. Roupa de mulher que foi resolver uma coisa séria, não de mulher que foi fazer cena. Me olhei no espelho por um momento. Estava com a cara de sempre. Um pouco mais cansada, talvez, mas de pé, firme. Peguei a bolsa marrom. Coloquei a pasta de documentos dentro, o bloco de anotações, o protocolo da defensoria, o documento de identidade, o comprovante de residência. Fechei a bolsa. Fui para a cozinha, fiz café,
Comi 2 torradas em pé no balcão. Não por fome, só porque eu sabia que precisava comer. Enquanto tomava o café, fiquei pensando no Fábio. Não com raiva, com uma clareza fria que eu não tinha tido antes. Pensei que ele, naquele momento, provavelmente estava dormindo, ou tomando café igual a mim, sem saber o que ia acontecer naquele dia. Sem saber que a notificação estava sendo preparada. Sem saber que os documentos estavam organizados, que a advogada estava pronta, que eu tinha acordado cedo e estava de blusa azul escuro e sapato fechado indo resolver o que ele tinha feito. Ele achava que tinha me encaminhado. Achava que eu tinha ido para algum canto, me conformar, me calar, me encolher. Terminei o café. Lavei a xícara e deixei secando. Peguei a bolsa, apaguei as luzes, fechei a porta com a chave e desci. Do lado de fora, o dia estava começando. Tinha um fresco de manhã cedo que eu gostei de sentir no rosto. Andei até a esquina, cruzei a rua, cheguei ao ponto de ônibus. Tinha uma senhora mais velha que eu esperando sentada. A gente se cumprimentou com um aceno de cabeça. Fiquei de pé, com a bolsa no ombro, olhando para o trecho de rua por onde o ônibus ia aparecer. Não ensaiei nenhuma fala, não tinha fala para ensaiar. A doutora Simone tinha sido clara. Eu não precisava falar nada. Os documentos iam falar por mim. O ônibus apareceu na esquina. Eu embarquei, paguei, sentei perto da janela. Enquanto o ônibus andava, eu olhei para as ruas passando do lado de fora. As lojas abrindo, as pessoas indo trabalhar, a cidade de manhã. Pensei, 32 anos costurando, acordando cedo, resolvendo sozinha, nunca pedindo favor. Hoje não ia ser diferente. A doutora Simone já estava na frente do cartório quando eu cheguei. Ela tinha uma pasta preta na mão, estava com o celular no ouvido, terminou a ligação quando me viu. Me cumprimentou com um aceno, perguntou se eu estava bem. Eu disse que estava. Ela disse, então vamos. A revogação da procuração foi a primeira coisa. Entramos, apresentamos os documentos, eu assinei o termo em cartório. O tabelião carimbou, registrou, entregou a via original para mim e a cópia para a doutora Simone. Durou menos de 20 minutos. Quando saímos, ela disse, a partir de agora a procuração não tem mais efeito nenhum. Qualquer coisa que ele tentar fazer usando aquele documento não tem validade. Eu dobrei a via original com cuidado e coloquei na bolsa. O próximo passo era a notificação extrajudicial. Ela já tinha preparado o documento. Era uma notificação formal ao Fábio e à Vanessa, comunicando a revogação da procuração, contestando a transferência do imóvel e informando a abertura de processo de anulação. Linguagem jurídica mais clara. O cartório ia enviar pelos correios com aviso de recebimento. Quando ele assinasse o recebimento, o relógio começava a correr do lado dele. Ela me mostrou o documento antes de protocolar. Perguntou se eu queria ler. Eu li. Tinha meu nome, tinha o endereço do apartamento, tinha os números dos documentos, tinha as datas. Estava tudo ali, formal, registrado, real. Assinei embaixo. Saímos do cartório com o protocolo em mãos. A doutora Simone disse que, em paralelo, ela ia dar entrada no processo de anulação da transferência do imóvel naquela semana. Que o caminho era longo, mas que os elementos que eu tinha eram sólidos. Que ela não me prometia prazo, mas me prometia que ia lutar. Eu agradeci. Ela disse, a senhora fez a parte mais difícil, que foi reunir tudo isso. O resto é comigo. Fomos cada uma para o seu lado. Eu peguei o ônibus de volta para casa. Fiquei quieta durante todo o caminho. Não senti euforia. Não senti alívio imediato. Senti peso. Aquele peso real de quem sabe que fez o que precisava ser feito, mas sabe também que ainda tem muito pela frente. A notificação chegou na casa do Fábio numa terça-feira. Eu soube porque ele me ligou. Eu estava em casa, sentada na cadeira da costura, costurando uma barra que uma vizinha tinha me pedido. O celular tocou. Vi o nome dele na tela. Lembrei do que a doutora Simone tinha dito. Nenhum contato enquanto o processo estiver correndo. Deixei tocar. Não atendi. Ele ligou 3 vezes seguidas. Depois mandou mensagem. Eu não abri. Encaminhei o número de chamadas perdidas para a doutora Simone por mensagem de texto, como ela tinha me orientado a fazer. Ela respondeu. Perfeito. Ele vai tentar de novo.
Continue não atendendo. 2 dias depois, ele apareceu na minha porta. Eu ouvi a batida. Fiquei parada. Ele bateu de novo, mais forte. Chamou meu nome. Eu não me movi da cadeira. Depois de alguns minutos, eu ouvi os passos dele descendo as escadas. Naquela noite eu dormi tranquila. O processo levou meses. Não vou fingir que foi fácil. Teve audiência que eu precisei estar presente, sentada numa sala com ele do outro lado, com a advogada dele ao lado. Teve vez que ele me olhou com uma expressão que eu não soube interpretar. Raiva? Vergonha? As duas coisas? Eu olhava para frente. A doutora Simone foi desmontando tudo peça por peça. A transferência do apartamento foi contestada com base no uso irregular da procuração. O juiz determinou a produção de provas documentais. A defesa do Fábio tentou argumentar que a transferência tinha sido uma doação voluntária minha. A doutora Simone apresentou as fotos das mensagens onde ele me pedia para assinar documentos sem explicar o que eram, a anotação da minha agenda comprovando a minha contribuição original na compra do imóvel dele, e o extrato com a transferência para a conta da Vanessa feita sem meu conhecimento direto. Teve um momento na audiência que o juiz pediu que o advogado do Fábio explicasse a contrapartida financeira da transferência do apartamento. O advogado ficou enrolando, falou de gratidão, de intenção, de contexto familiar. O juiz pediu documentação. Não tinha. Eu estava sentada do lado da doutora Simone quando o advogado do Fábio disse que não havia documentação formal, porque se tratava de um arranjo familiar baseado em confiança mútua. Eu não virei para olhar para o Fábio, mas senti ele do outro lado da sala. Confiança mútua. Essa foi a palavra que ele usou para descrever o que tinha acontecido entre nós. Eu olhei para frente e fiquei quieta. A sentença saiu numa sexta-feira. A doutora Simone me ligou ainda de manhã. Eu estava em casa. Ela disse: Dona Neuza, a transferência foi anulada. O apartamento volta para o seu nome. Eu segurei o telefone com as 2 mãos. Ela continuou. Disse que, além da anulação, o juiz tinha determinado que o Fábio devolvesse os valores transferidos indevidamente para a conta da Vanessa, com correção. Disse que o Ministério Público tinha sido comunicado da situação e que havia possibilidade de abertura de inquérito por estelionato, dado o uso documentado da procuração em prejuízo meu. Eu ouvi tudo. Quando ela terminou, eu disse: Obrigada, doutora Simone. Ela disse: Foi a senhora que fez isso acontecer. Desliguei o telefone. Fiquei sentada na beira da cama por um momento. Peguei a bolsa marrom que estava pendurada no puxador do guarda-roupa. Segurei ela no colo por um tempinho, do jeito que a gente segura uma coisa que passou por muita coisa junto. Depois levantei e fui fazer café. 2 semanas depois, eu fui ao cartório pela 2ª vez. Dessa vez, sem advogada, sem processo, sem tensão. Só eu e a atendente, e o documento sendo atualizado. Quando ela me entregou a certidão de matrícula nova, eu olhei para o campo do proprietário. Estava o meu nome, Dona Neuza, proprietária, do jeito que sempre deveria ter sido. Eu dobrei o documento, coloquei na pasta e a pasta coloquei na bolsa. Na saída do cartório, na calçada, parei por um segundo. Não precisei dizer nada. Não tinha ninguém esperando. Não tinha câmera, não tinha plateia, não tinha ninguém do lado para ouvir. Só eu, a bolsa marrom e o sol da manhã. Fiz o que precisava ser feito. Sozinha, com os papéis certos, sem gritar, sem implorar, sem precisar que ninguém acreditasse em mim antes que eu provasse. E caminhei. O Fábio não me ligou depois da sentença. Pelo menos não de imediato. Acho que ele precisou de um tempo para entender o que tinha acontecido. Para entender que a mãe que ele achava que tinha encaminhado para o interior, que ia ficar quieta num quarto de parente esperando a vida passar, tinha ido ao cartório, tinha ido à defensoria, tinha assinado revogação, tinha enfrentado o processo, tinha ficado sentada do outro lado de uma sala de audiência, olhando para frente. Quando ele finalmente tentou contato, foi por mensagem. Eu li. Não respondi. Não porque eu estava com raiva, mas porque eu não tinha mais nada a dizer que precisasse ser dito por mensagem de celular. Tudo o que eu precisava dizer já estava registrado em cartório. O inquérito do Ministério Público avançou.
Não vou detalhar tudo porque ainda está em andamento, mas o Fábio respondeu por estelionato. A Vanessa foi indiciada junto. O advogado deles entrou com recursos, como era de se esperar. Essas coisas demoram. Eu aprendi que justiça não é rápida, mas ela vem. O apartamento dele, o que eu ajudei a pagar a entrada, ficou penhorado como garantia dos valores que ele precisava devolver. Não foi o juiz que quis me punir nem recompensar. Foi simplesmente a consequência do que ele tinha feito. A Vanessa sumiu. Não sei para onde ela foi. Não perguntei. Não me interessa. Os parentes que estavam sentados naquela mesa naquele domingo, que ouviram meu filho falar de mim como se eu fosse um móvel e não disseram nada, esses eu cortei. Não com briga, não com discurso. Simplesmente parei de estar disponível. Ninguém que ficou quieto naquele dia merecia explicação. A Isabela, minha neta, ficou no meio de tudo isso. Ela tem 5 anos agora. Não tem culpa de nada. Eu penso nela. Mas por enquanto o contato não é possível, e eu tive que aprender a conviver com essa dor separada das outras. É a que mais pesa. Mas eu não podia salvar tudo ao mesmo tempo. 4 meses depois da sentença, eu tomei uma decisão. Aluguei o apartamento. O meu, o que voltou para o meu nome. Coloquei um valor justo, encontrei um casal jovem que pagou adiantado e tratou o lugar com cuidado. Aquele aluguel me deu uma renda mensal que eu nunca tinha tido na vida. Dinheiro entrando todo mês sem eu precisar costurar até meia-noite. Com esse dinheiro, eu fiz uma coisa que nunca tinha feito. Comprei uma passagem. Minha irmã Lourdes mora numa cidade pequena no interior. A gente se falava por telefone, mas fazia quase 8 anos que eu não ia até lá. Sempre tinha um motivo para não ir. Sempre tinha o Fábio, a costura, a vida aqui. Fui de ônibus, levei uma mala média. Não levei muita coisa. Quando a Lourdes abriu a porta e me viu, ela ficou me olhando por uns segundos, sem falar nada. Depois me abraçou daquele jeito de irmã mais velha, apertado, demorado, sem precisar de explicação. Fiquei 15 dias. Dormi bem. Comi bem. Fui à missa com ela no domingo. Sentei na praça à tarde. Conversei com pessoas que não sabiam de nada do que tinha acontecido na minha vida e que me tratavam só como a Neuza, a irmã da Lourdes. Foi bom demais. Na última semana, enquanto eu tomava café com ela na varanda, a Lourdes disse que tinha um apartamento pequeno, de 1 quarto, que ficava a 2 ruas da casa dela. O dono estava querendo alugar por um valor que cabia no que eu recebia. Ela disse: "Fica, Neuza. Fica um tempo. Você não precisa voltar correndo para nada." Eu fiquei quieta, olhando para o quintal dela. Tinha uma mangueira no fundo. Tinha passarinho cantando. Tinha sol de tarde entrando de lado. Pensei na minha cidade. No apartamento alugado para o casal jovem. No corredor onde o Fábio tinha me dito que eu atrapalhava a vida dele. Pensei no que eu ainda precisava de lá. Não consegui pensar em muita coisa. Voltei só para buscar o resto das minhas coisas. Hoje eu moro nessa cidade pequena. No apartamento de 1 quarto, a 2 ruas da Lourdes. De manhã, eu acordo sem despertador. Tomo café devagar. Às vezes costuro um pouco, quando vem vontade, não por obrigação. Faço compra no mercadinho da esquina, onde o dono já me conhece pelo nome. Vou à missa. Sento na praça. Ligo para Cláudia de vez em quando, que se tornou uma espécie de amiga depois de tudo. A doutora Simone me manda a atualização quando tem novidade no processo. Eu leio, respondo, agradeço. Ela diz que sou a cliente mais organizada que ela já teve. Eu digo que aprendi que papel guardado vale mais do que palavra de filho. Ela ri. Eu também. Não sinto saudade do Fábio todo dia. Tem dias que sinto. Tem noite que eu penso no menino que dormia no quarto do lado enquanto eu costurava, e aquilo aperta o peito de um jeito que não tem remédio. Essa dor não vai embora. Eu aprendi a conviver com ela sem deixar ela me paralisar. Não sou uma mulher amargurada. Não fico remoendo, não fico repassando o que deveria ter feito diferente. Já passei por essa fase lá na pensão, nas 3 noites de insônia. O que fica não é raiva, é clareza. Clareza de que amor sem limite não é virtude, é vulnerabilidade. E tem gente que usa vulnerabilidade como porta de entrada. Clareza de que mulher que passou a vida inteira resolvendo problemas sozinha não some quando a empurram.
Ela organiza a pasta, chama a advogada e vai ao cartório de blusa azul escuro e sapato fechado. Clareza de que recomeço não tem idade. Que 50 e tantos anos de vida não é o fim de nada. É o começo de uma versão sua que já não aceita menos do que merece. Outro dia, a Lourdes me perguntou se eu era feliz. Eu pensei por um segundo. Não uma felicidade de filme, não. Mas uma coisa real, quieta, que não depende de ninguém me ligar, nem de ninguém me chamar para almoço. Respondi que sim, e era verdade. Se essa história te tocou, comenta aqui de qual cidade você está falando. Me conta se você conhece alguém que passou por algo parecido ou se foi você mesma. E fica comigo nos próximos vídeos que vão aparecer aí na tela. Alguém pode precisar ouvir isso hoje.